Fala galera, bem-vindos ao canal Fala JC. E hoje, pessoal, vou responder uma das perguntas mais feitas aqui no canal. O porquê que ainda não foi lançado o Triumph Tower ou o prédio aí de mais de 500 metros de altura aqui em Balneário Camboriú. Já era para ter sido lançado, né, pessoal? Quer dizer, já era segundo boatos, né? Então, todo mundo tá me perguntando, né? A gente já tá chegando em junho, né? Praticamente metade do ano aí. E o pessoal quer saber, Jefferson, o que aconteceu? Você nos enganou todo esse tempo com vários vídeos, o prédio não vai mais ser lançado, ou vai? O que aconteceu? Para de enganar a gente, para de enrolar. Tô recebendo vários e vários questionamentos. Enumerei 7 pontos aqui de o porquê que o prédio ainda não foi lançado. Para quem chegou agora e caiu de paraquedas no canal aqui, para vocês entenderem, tem um boato rolando, né, na internet, na cidade, na verdade no Brasil todo, já foi até pauta de matéria lá do G1, sobre um provável prédio de mais de 500 metros de altura e 128 andares aqui em Balneário Camboriú. Esse projeto aí, ele está sendo, né, idealizado por uma das maiores construtoras do Brasil, que é daqui de Balneário, né, que é a FG Empreendimentos, que todo mundo sabe aí, uma das maiores do Brasil, acho que se não a maior do sul do Brasil aqui, que hoje tem dos 10 prédios mais altos, se eu não me engano, ela tem 5 ou 6 prédios no portfólio dela. Então, inclusive, o primeiro, o mais alto prédio do Brasil é dessa construtora, o terceiro também, entre outros ali que estão figurando na lista. Então, ela já tem esse histórico, né, de construir grandes prédios aqui em Balneário Camboriú, tá? Então, tá rolando esse boato aí desde o ano passado. O pessoal esperava que ele fosse lançado agora no início de 2021, não aconteceu e tá todo mundo com a expectativa agora de lançamento no meio do ano. E o pessoal tá me perguntando, e aí, Jefferson, vai sair ou não vai? Pessoal, sinceramente, eu não sei a data de lançamento, tá? Na verdade, ninguém sabe. Esse projeto é um projeto, na verdade, que está rolando com alto grau de sigilo. Então, eu não vi, eu não sei quando vai ser lançado, eu nunca vi o projeto. Tudo que eu falo para vocês é o que está na internet público, que alguma matéria conseguiu informação, algum jornalista, ou às vezes algum diretor da empresa falou, ou um dos sócios, né? Lembrando que esse prédio ele vai ser em parceria entre a FG e a Avan do Luciano Hang, tá? Então, o Luciano Hang é bem conhecido, né? O dono daquelas lojas de departamento, um dos homens mais ricos do Brasil, acho que ele está entre os 5 mais ricos do Brasil, ele é um dos sócios nesse empreendimento. Então, às vezes ele fala alguma coisa, vai para a internet, enfim, tudo isso que está rolando aí na internet é baseado em informação que já foi divulgada, tá, pessoal? O restante está correndo em sigilo, tá? Com um projeto grandioso como esse, ele tem muito sigilo ao redor, né? Porque quando vaza as informações, às vezes acaba até prejudicando o projeto, tá? O primeiro de todos, com certeza, é por causa da pandemia que a gente está vivendo, pessoal. A pandemia, ela adiou vários e vários lançamentos, não só do Triumph Tower, como de outros projetos, de outras construtoras. A gente sabe que o mercado da construção civil, ele está sim muito aquecido. Porém, com essa questão da pandemia, o mercado está oscilando demais, alta de preços de materiais, demora para você conseguir fazer um projeto, executar uma obra. Então, alguns pontos ali que a pandemia está prejudicando. E claro, o cenário econômico, né, que está variando demais. Uma hora o dólar está R$6, outra hora está R$5, outra hora o aço sobe, outra hora o cimento sobe. Então, a questão da pandemia num geral. Isso eu acho que é o primeiro ponto que está ocasionando uma demora no lançamento desse projeto. Número 2, com certeza é a elaboração do projeto, que é um projeto de grande complexidade, pessoal. Para vocês terem uma ideia, esse projeto, quando ele for lançado, ele vai ser provavelmente o prédio mais alto das Américas ou vai ficar em segundo lugar. Provavelmente ali entre primeiro e segundo prédio mais alto das Américas. E quando eu falo Américas, eu estou incluindo os Estados Unidos. Sim, a gente vai ficar junto com os Estados Unidos, talvez em primeiro ou no máximo em segundo lugar em prédio mais alto das Américas. Claro, a gente vai perder para a Ásia. A Ásia tem prédios muito altos, mas vocês imaginam uma lista dos maiores prédios, vai estar lá Estados Unidos, Brasil em segundo lugar. Numa cidade que hoje tem pouco mais de 150 mil habitantes. Então, é um projeto que demanda muito estudo, ele é muito complexo para ser elaborado. E isso não é feito do dia para a noite. Para vocês entenderem a linha do tempo, esse terreno onde vai ser construído esse empreendimento, ele foi adquirido no ano passado, em 2020. Então de lá para cá se passou pouco mais de um ano. E nesse um ano não é tempo suficiente hábil para você fazer um projeto dessa complexidade. Segundo a norma, você precisa fazer 2 projetos de fundação com um prédio desse tamanho, 2 projetos estruturais. Então tudo isso demanda muito
muito tempo. Imagina que tem que contratar 2 escritórios, 2 calculistas estruturais para fazer 2 projetos. Por quê que é feito isso? Para um comparar com o outro e os dois serem comparados e ver se não tem nenhum problema, ou encontrar soluções comparando os dois, por exemplo, para economizar na estrutura, por exemplo, ou para fazer um método de fundação que seja mais rápido. Então sempre é feito 2 projetos de fundação e estrutural para um prédio desse tamanho. Então isso também demanda muito tempo, tá, pessoal? Muito tempo mesmo. Não é fácil, não é em um ano que você faz um projeto estrutural e um projeto de fundação de um prédio desse. Depois que é feito o projeto, aí ele ainda tem que ser aprovado nos órgãos competentes. E isso já seria o item número 3, a aprovação dele nos órgãos competentes. Ele tem que ser aprovado na prefeitura, no meio ambiente, que corpo de bombeiros, né, enfim, que demandam essa aprovação para liberar o projeto. É claro que a gente sabe que quanto ao plano diretor de balneário não tem barreira, isso está tranquilo. Então, assim, com certeza o prédio vai passar nas aprovações, mas demanda também um tempo essa aprovação. Além do projeto que é complexo, a aprovação. Para vocês terem uma ideia, um prédio desse tamanho, ele precisa ter... Uma das coisas, né, que precisa ser estudado, claro, é o túnel de vento. Então ele vai ter que ser ensaiado em túnel de vento, provavelmente vai ser ensaiado em 2 laboratórios também, um provavelmente nos Estados Unidos e outro na Europa, para ver essas oscilações ali, estão dentro da norma, enfim, ver se precisa fazer alguma medida mitigatória, né, para evitar que ele oscile demais em ventos fortes. A gente sabe que a gente está numa região que ocorre ciclones, então em algumas vezes aqui os ventos passam de 150 km por hora, então tem que ser feito estudo em túnel de vento. Outra opção que vai ser colocada provavelmente nele é uma massa, né, no alto da torre, que é um contrapeso basicamente, que vai contrabalancear esse movimento da torre. Isso é normal, o One World Trade Center lá em Nova York tem, vários prédios da China, do Japão também tem. Ele serve tanto para contrabalancear essas oscilações em caso de terremotos ou em casos de ventos fortes. A gente aqui não tem terremoto, então é utilizado para ventos fortes. Então tudo isso demanda muito e muito tempo, vários anos de projeto para você conseguir executar uma obra dessa. Imagina que é um prédio de 128 andares, pessoal. Ele é o dobro da altura de um prédio que já foi executado aqui em Balneário Camboriú. Então você imagina que você pega ali a torre do One Tower e dobra ela de tamanho. Então tudo dobra, a dificuldade dobra, o custo da obra dobra, tudo é dobrado. O item 4, pessoal, seria o quê? Seria o cenário econômico, né? Cenário econômico atual do Brasil. Ele está muito instável, tá? Com certeza, para você lançar um projeto desse, você precisa de um cenário econômico, assim, uma perspectiva para os próximos anos boa, pelo menos boa. Se você tem uma perspectiva de oscilação, nenhuma construtora vai lançar um projeto desse. E a gente sabe que o cenário econômico atual, ele está oscilando demais, como eu falei anteriormente. Uma hora o dólar está alto, outra hora o dólar está baixo, a pandemia ainda não terminou, não está todo mundo vacinado, então a economia está oscilando demais. Um prédio desse, provavelmente ele vai demorar em torno de entre o início do projeto e o final da construção, 10 anos. Então a construtora tem que pensar a longo prazo, fazer um estudo. Então ela só vai lançar esse projeto quando o cenário econômico tiver uma perspectiva boa. Se para 2025 tem uma previsão de crise no mercado imobiliário, é óbvio que a construtora não vai lançar, porque ela ia começar a construir, no meio do caminho ia ter uma crise econômica, parar de vender os apartamentos, ela pode correr o risco até de falir, ou a obra ficar paralisada, ficar um esqueleto lá parado por falta de dinheiro, até a economia retomar novamente. Então um projeto desse ele é pensado para 10 anos. Então o cenário econômico também influencia muito, tá, pessoal? O nosso próximo ponto é a aquisição recente do terreno. O terreno ele foi adquirido, segundo informações que a gente tem, em 2020. Então de lá para cá se passou pouco mais de um ano. Ainda não é tempo hábil para você fazer o projeto, aprovar, enfim, e iniciar a obra. Provavelmente, então, essa aquisição recente do terreno também é um ponto, por isso que ainda não foi lançado o empreendimento, porque acabou de iniciar esse projeto. Vocês podem pesquisar na internet projetos grandes como Burj Khalifa, One World Trade Center, entre outros aí, a gente pode falar do Shanghai Tower, todos os projetos que demoraram aí de 10 anos para mais, entre a aquisição do terreno, o lançamento, a construção e a entrega do prédio, tá? A gente pode falar aí além do Burj Khalifa, que se eu não me engano demorou 12 anos para ser construído, não lembro o número exato, mas é bastante tempo, vocês podem pesquisar
pesquisar aí. A gente tem até o Jeddah Tower agora, por exemplo, que é para ser o prédio mais alto do mundo, com 1 quilômetro de altura. Ele já começou há vários anos e agora, por causa de uma crise lá na Arábia Saudita, ele está parado, pessoal, parado já há 2 anos, se eu não me engano, também um pouco por causa da pandemia. Por isso que eu digo para vocês, um projeto desse não é concebido do dia para a noite, em nenhum lugar do mundo, ainda mais no Brasil, que a economia aqui a gente sabe que é mais instável do que, por exemplo, nos Estados Unidos, a alta carga tributária, a insegurança jurídica gigantesca, que já é um ponto que eu vou chegar ali na frente. Um outro ponto que é mais recente agora, dos últimos 15 dias aí, até tem um vídeo aqui no canal, se você não assistiu aí, clica aí no card, vai estar de um dos lados aqui, nunca sei qual que é a votação lá do STJ sobre os recuos mínimos dos cursos d'água. Eu já fiz um vídeo explicando aqui. Esse terreno aí do Triumph Tower, para quem não sabe, ele está ao lado do rio Camboriú. Então, teoricamente, com essa nova lei, essa nova entendimento da lei, ele estaria totalmente inviabilizado. Então, por isso que eu digo para vocês, foi um ponto que eu falei anteriormente, insegurança jurídica. Imagina que ano passado, quando o investidor comprou esse terreno, a lei permitia construir. Hoje ela não pode, então, insegurança jurídica. É claro que eu acho que essa lei não vai continuar, já tem vários movimentos aí no Congresso, né, para falar com o próprio presidente, para fazer uma votação de uma nova lei, até porque a área onde esse prédio vai ser construído é totalmente consolidada, dos dois lados tem prédios de 50 andares, não tem por que você não liberar outro prédio ali. É basicamente direito adquirido, né? Tá tudo desmatado, não é área de APP, não é restinga, não é mangue, é uma área consolidada dentro da cidade. Mas também é um ponto aí que a gente pode considerar aí riscada, ok, que está atrapalhando, né? Essa insegurança jurídica agora sobre a lei do recuo mínimo dos cursos d'água, tá? Então a gente também tem que esperar um pouco esse desenrolar aí para ver o que vai acontecer, entendeu? Então esse é um ponto. Já deixa o like aí, comentário, se inscreve no canal, seja membro aí, se você puder ajudar o canal também, e lê a descrição do vídeo aí que tem os nossos parceiros aí, tem construtora para você comprar apartamento aqui em Balneário, tem corretor, tem serviço de terraplanagem, tem vários serviços aí. Sempre leia a descrição do vídeo, às vezes tem alguma informação ali que você precisa e vai poder te ajudar, tá? Entra em contato com eles aí, ajuda o canal, porque os parceiros do canal que ajudam aí a gente a produzir vídeo para vocês, tá? Então sempre leia a descrição do vídeo. O nome da música também tá na descrição e o Seja Membro também tá na descrição. Então se puder, se torne membro, você recebe os vídeos primeiro do que os outros inscritos aí e ainda ajuda o canal a continuar crescendo, né? Afinal de contas, nenhum canal vive sem os membros, sem os patrocinadores, enfim, é isso aí. Sempre leia a descrição do vídeo. Outro ponto aqui que eu separei para vocês, desde o ano passado, pessoal, de 2020 agora para 2021, a alta dos materiais da construção civil. Cimento, aço, concreto, tudo, fiação elétrica, né, o cobre, o tijolo subiu, tudo subiu, pessoal. Teve alguns produtos que dobraram de preço do ano passado para cá. Um deles é o aço, outro deles é o cimento, o tijolo também, tudo dobrou. Então vocês imaginam que um projeto desse, ele é, como eu falei para vocês, ele é pensado em 10 anos. Então a consultora faz uma projeção que esse prédio, hoje ele vai custar R$1 bilhão para construir, por exemplo. Se continuar essa alta, em menos de um ano, ele vai para 2 bilhões. Então ela tem que ter essa previsão, que ela vai ter que vender os apartamentos para pelo menos empatar. Então esse cálculo, numa época de incertezas que a gente está vivendo, ele é muito difícil. Por isso que eu falei para vocês, às vezes eles vão esperar esse cenário e daí sim lançar o empreendimento. A hora que a economia ela voltar ali ao normal, digamos assim, com uma inflação controlada, sem previsão de uma crise. Então essa projeção de custos ela também tem que ser feita. Eu falei da questão aí de 1 bi, provavelmente um prédio desse vai custar para construir mais de R$1 bilhão, tá, pessoal? Então é muito dinheiro envolvido, tá? A gente sabe que só o terreno custou mais de R$100 milhões. Então se eles gastarem mais 900 milhões para construir, cara, tá totalmente dentro do custo, né, do metro quadrado de um prédio no Brasil. Então, imagine que ninguém investe R$1 bilhão, é 1 bi, eu não estou falando de 1 milhão, 1 bilhão sem ter cálculos e projeções a longo prazo. Então entendam que isso também é um ponto, esse cenário incerto dos materiais, a alta do aço aí gigantesca, do cimento, também é um ponto a ser estudado. Em breve, aí, provavelmente agora do meio do ano em diante, no máximo em 2022, o cenário vai se equilibrar, porque
vai terminar tudo isso aí que a gente está vivendo e ele vai voltar ali ao normal. Provavelmente vai ter até uma queda de preços dos materiais voltando ali ao normal, né? Não vai cair, vai voltar para o cenário de 2019, mas pelo menos vai se estabilizar e quem sabe ter uma queda de preço, porque a oferta vai continuar, vai ser alta e a procura vai diminuir um pouco, o preço tende a cair dos materiais, tá? Porque, enfim, é economia trabalhando ali. Então também é um ponto. Enfim, pessoal, acho que eu consegui explicar para vocês alguns pontos aí importantes do porquê que o prédio ainda não foi lançado. Uma outra questão que a gente pode falar também para finalizar o vídeo é o VGV de uma obra dessa, pessoal. O VGV é o valor geral de vendas, é quanto o prédio vai dar de lucro, digamos assim, no total, sem descontar, claro, o custo da construção. Então, digamos assim, você tem 100 apartamentos, você vende cada apartamento ali por R$1 milhão, você tem 100 milhões de reais de VGV. Esse VGV de um prédio desse, pessoal, provavelmente vai ficar na casa aí de 1,5 a 2 bilhões de reais. Não estou falando milhões, não, é bilhões mesmo. Então, entendam que não existe nada assim no Brasil. Tem projetos grandes em São Paulo com VGVs altos também, assim, caso é aquele prédio lá da Brigadeiro Faria Lima, que eu fiz um vídeo aí recentemente, que ele tem acho que 1,4 bilhões de VGV. Então, um projeto igual esse aqui, igual da Faria Lima, igual esse de 500 metros aqui em Balneário Camboriú, é um projeto complexo. É isso que eu quero que vocês entendam. Por isso que às vezes ele está demorando tanto para ser lançado. Não é fácil, não é do dia para a noite que a gente vai ver um prédio desse. Tanto que eu arrisco aqui, vocês podem até anotar isso aí para no futuro vocês virem me cobrar aí daqui, sei lá, 15 anos, 10 anos. Eu não acredito que outra construtora se arrisque a construir outro prédio mais alto que esse. Eu acredito que esse prédio aqui, o Triumph Tower, se realmente for esse o nome dele, ele vai se manter por vários e vários anos como o mais alto do Brasil. Vai ser mais ou menos como foi o Empire State Building lá para os Estados Unidos, que ficou, se eu não me engano, por acho que 30 ou 40 anos aí como o mais alto prédio dos Estados Unidos, tá? E foi o mais alto prédio do mundo naquela época, lá década de 30, 40, 50. Então eu acho que vai acontecer a mesma coisa pro Brasil. Por quê? Porque para fazer um prédio desses, você tem vários pontos que você precisa se adequar. A cidade precisa permitir, você precisa de uma cidade que não tenha limite de altura, que são poucas no Brasil, você precisa de uma construtora muito grande e você precisa de um investidor com muito dinheiro, que não tem tantos bilionários assim no Brasil. Então, aqui juntou tudo isso, a gente está com digamos assim, com um cenário perfeito para isso acontecer. Só que isso não acontece sempre, é que nem ganhar na Mega Sena, não é todo dia que você vê um ganhador da Mega Sena ficando milionário. Por isso que eu falo para vocês, provavelmente esse prédio vai ficar como ícone aí, como ponto turístico, enfim, mais falado das Américas por muito tempo, tá? Sendo aí o prédio residencial mais alto do mundo por vários e vários anos, tá? Se tudo, claro, der certo, se tudo acontecer conforme a gente está falando. Lembrando que tudo isso que a gente está falando é só uma especulação. A gente provavelmente só vai ver esse prédio pronto, entregue, finalizado daqui 10 anos, mais ou menos, lá por 2031, para a gente ver esse prédio aí 100% pronto, as pessoas morando, pessoas tirando foto, porque é uma obra que demora. Vocês podem pesquisar, toda obra de prédio grande e alto demora bastante, independente de onde ela for construída. Até mesmo na China, um prédio grande desse demora bastante para ser construído, até mesmo lá que tem as tecnologias mais novas e melhores tecnologias em construção de prédios altos no mundo. Também demora, em Dubai demora, em todo lugar demora. Então assim, tem que ter calma, não acontece do dia para a noite. É isso que eu quero que vocês entendam. Vocês têm que se acalmar, tomar aí um chazinho e se acalmar, que quando o prédio for lançado, eu vou trazer vídeo para vocês em primeira mão aí, quem sabe até inédito, não sei, né? Às vezes vai que eu consigo aí um furo aí de reportagem lá com a construtora e eu trago para vocês em primeira mão antes de ninguém saber. Esquece novamente de se inscrever no canal, deixar sua opinião aí embaixo, o que você acha, se realmente vai sair, se não vai, se você já está desanimado, se você não acredita mais que vai sair esse prédio, coloca aí nos comentários. Eu estou acreditando que vai sair, pessoal, tenho certeza, na verdade, que vai sair, seja agora em 2021 ou seja em 2022, mas uma hora ele vai ser lançado, eu tenho certeza, porque eu confio tanto na construtora quanto no investidor. Um dos caras mais ricos do Brasil, ele não ia dar ponto sem nó, né? Igual um ditado aí que a gente fala, ele é muito dinheiro envolvido, ele já ganhou muito dinheiro. Então eu digo uma coisa para vocês, se existe pessoas que sabem fazer dinheiro no Brasil, uma delas é o Luciano Hang e ele não dá ponto sem nó. Se ele falou que vai fazer, é porque vai fazer e porque dá dinheiro, porque, enfim, entre outras questões aí. Então eu acredito que vai sair do papel sim, só a gente tem essa dúvida
de quando. A certeza é que vai sair, na minha opinião. Só a dúvida é quando vai sair, quando que vai ser lançado e quando que vai começar as obras, beleza? Então deixa a sua opinião aí nos comentários. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo, enfim, tudo isso aí, beleza? Tem vários vídeos aqui de construção no canal, então assiste aí, se você chegou agora, eu sei que esse vídeo aí cai de paraquedas para um monte de gente, então olha os vídeos aqui, ó, antes de me mandar mensagem, olha embaixo aí, tem um monte de vídeo, tem de obra, tem de praia, tem de cidade, então olha embaixo os vídeos aí, que tem conteúdo bem legal para você se divertir aí por várias horas, beleza? Então muito obrigado aí todo mundo que assistiu, valeu e até o próximo vídeo.